que estás no céu, a luz dos sóis infinitos, Pai de todos aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja teu nome sublime, em todo lugar se exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem, com a proteção de Jesus. Livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Deus está vendo a sua luta, o seu choro ele escuta, então não perca a sua fé. Deus conhece a sua história, não vai desistir agora, não perca a sua fé. Ele prova e não falha, e no fim dessa batalha você vai ser vencedor. Então não perca a sua fé, acredite, você é o escolhido do Senhor. Se acalme e se controle, porque não está no controle, conduzindo a sua vida. E você só tem que crer, quando Deus está com você, não tem batalha perdida. Seja crente, seja forte, porque não existe sorte, capaz todo mundo é. Seja firme e persistente, encare a vida de frente e não perca a sua fé. Sei que você está cansado, se sentindo humilhado, mas não perca a sua fé. Coração está pulsando, está vivo respirando, então não perca a sua fé. Tantas são as provações, saiba que as decepções é que nos fazem crescer. Deus sabe do seu coração, seu choro vira uma oração, então não perca a sua fé. Se acalme e se controle, porque Deus está no controle, conduzindo a sua vida. E você só tem que crer, quando Deus está com você, não tem batalha perdida.
convidamos então o senhor André para fazer a nossa prece inicial nesse momento, onde estamos iniciando nosso encontro espiritual, né? Deus Todo-Poderoso, Deus de luz, de amor, Deus de misericórdia, de todo bem, esteja nesse momento, ó grande Criador, nosso Deus, em nossos corações, nos corações de cada um de nós deste momento, para que possamos aprender a lição que nos será apresentada nessa noite maravilhosa e que possamos tomá-la como lição e praticá-la em todos os instantes de nossa vida. Deus, Pai, não nos desampare, esteja em todo momento em nossas vidas, nas nossas lutas, na nossa falta de fé em muitos momentos, mas fortaleça no Senhor a nossa alma, nosso coração e todo o nosso ser. Obrigado, Pai querido, obrigado, Pai amado, muito obrigado. Amém. Então, nessa oportunidade, vamos falar hoje sobre as dores físicas e espirituais, as diferenças enquanto espíritos encarnados, né, nós utilizando um corpo, se bem que é um pouco difícil a gente separar, né, quando nós estamos encarnados, que é o caso, né, de todos nós que estamos aqui no salão, aqui na dimensão física, nesse momento, aqui no plano material, a gente conseguir separar o que são dores espirituais, o que são dores físicas. Então, para início, eu vou colocar aqui um trecho de um vídeo, que é do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira. Ele é um psiquiatra renomado, espírita, inclusive ele ministra aulas, ele já é doutor, né, nessa área de pesquisa, de espiritualidade, de ciência e espiritualidade, na Universidade de São Paulo, na USP. Então nós vamos assistir um pouco de uma entrevista, de um programa que foi gravado no YouTube, para a gente fazer uma pequena introdução nesse assunto que nós vamos falar hoje, tá bom? Então esse aí é o Dr. Sérgio Felipe. Então ele falou exatamente sobre isso, ó. Se você sente muita dor física ou espiritual, precisa aprender isso para alcançar a cura. Quer dizer, a autocura, né? Nós, muitas vezes, nós sabemos que muita coisa que vem de fora nos ajuda, mas a verdadeira cura, aquilo que realmente nos liberta, vem de dentro, de cada um de nós. As informações são muito importantes, porém o que faz a grande diferença é aquilo que vem dentro de nós, tá ok? Então vamos colocar aqui para a gente assistir, né? A gente não pode confundir dor com nocicepção. Com o quê? Nocicepção. O que seria isso? Por exemplo, o jogador ele fraturou ele trincou a canela, dói a beça. Mas ele não percebeu, ele estava correndo para fazer o gol. Uhum. Ele não percebeu. Estava anestesiado. Tá? Significa o seguinte, que aquela fratura, as fibras nervosas da dor estavam captando a inflamação, a fratura. Mas, quando chegou no cérebro dele, ele não percebeu. Quando ele vai para o vestiário, que ele olha que está vermelho, tudo, ele começa a doer. Ele começa a perceber a dor. Uhum. Então a dor é uma percepção. Você pode ter uma lesão imensa e não ter dor. Na guerra, dizia o seguinte, que quando ele tinha que amputar a perna, amputava só com morfina, sem anestesia. E feliz, porque ele ia sair da guerra vivo. Olha. Cara. Então a mente estava trabalhando. Então o que acontece? Porque a dor é uma percepção, é diferente da nocicepção.
Tanto que você pode ter dor sem lesão. O que é a fibromialgia? É a dor sem crônica. lesão. Uhum. Sem lesão. A dor crônica, ela não tem relação com o foco provocado pela lesão. Ela não tem relação. Ela é uma percepção. Por quê? A pessoa com dor crônica, ela tem um alargamento da percepção corporal dela. Certo. Ela está meio em desdobramento. Entendeu? Aqui, então, o que acontece? Do martírio, Do vitimismo. do vitimismo, e da culpa, sobretudo. Sim. Então, o que eu estou querendo dizer... De culpar a pessoa por um de culpar a erro pessoa que ou ela... a pessoa se culpar. Então, aí você tem um tipo de sofrimento desnecessário, que ele não é construtivo. Perfeito. Entendeu? É nesse sentido que eu estou dizendo. Entendi. Entendeu? Mas você entendeu ou não? Sem dúvida, mas eu coloquei a metáfora da questão física e ela vale para dizer que o sofrimento da dor é psíquico. Ele depende do seu ângulo de visão. Uhum. É Então, quase que uma escolha. é uma escolha da sociedade, porque a gente vive num tipo de... Você está na escola, você está na empresa, aí você é colocado numa situação em que não existe um acordo de acolhimento. Uhum. Então... Seria uma competição você, brutal. Assim. Brutal. Você começa a construir uma dor, entendeu? Que não deveria existir. Que não deveria existir. Entendi. Perfeito. Entendeu? Perfeito. É nesse sentido que eu estou colocando. Sim. Que não é necessário existir. Tipo, entendeu? a maioria das preocupações que nós temos hoje em dia, elas não deveriam existir. Mas Exato. elas existem e se transformam Por uma em doença dor social. por uma questão da Você sociedade. quer ver uma coisa muito objetiva? Criança tinha que apanhar com a palmadura na escola, porque assim só que ela aprendia. Ajoelhar no milho. Ajoelhar no milho. Era concepção. É essa concepção que o jovem precisa sofrer. Entendi. Ele não precisa. Entendi. A mesma concepção de que o jovem ele precisa amadurecer, ganhar bagagem, sofrer para aí sim perceber a espiritualidade. Não precisa. Não precisa. Pelo contrário. Você veja, criança. Criança não é simplesmente uma etapa do desenvolvimento. Criança é uma estrutura nossa. Criança não passa. A criança, ela não tem crenças. Não passa no sentido, ela continua existindo? Continua existindo. É uma estrutura, é como um Lego. Você é criança, agora você junta uma outra peça, junta outra, e você é esse todo. A criança não é uma etapa que some, ela participa do processo. Não é uma fase do tempo. Não é. Ela é uma estrutura que se formou e se integrou ao processo. Então, por exemplo, a criança ela não tem crença. A criança... porque ela não tem cognição simbólica para poder traduzir o que ela sente. Ela vive de historinha, de cor, de música, ela vive de tudo aquilo que não é pensar. Que não é pensar, que não é raciocinar. Não é raciocinado. Tá? Ela vai aprender a raciocinar, mas por enquanto ela não consegue traduzir em palavras tudo que se passa dentro dela. Tudo que ela experiencia. Tudo que ela não consegue, tudo que ela tem dentro dela. Certo. Não é? O que acontece? É como se fosse um lago com os dragões do lago de Ness. Sim. Então, todos esses dragões se mexem dentro desse lago. Não é? Bom, aí o que perturba ela vai traduzir num choro que ela não sabe porque ela está chorando, numa noite que ela não dorme, na irritação, ela vai traduzir numa dor de barriga, ela vai concretizar numa expressão psicossomática, mas ela não consegue dar um nome para aquilo que está acontecendo com ela. Isso é muito comum no adulto. Ele tem uma opressão no peito, ele tem um medo, e ele não sabe dizer o que é. Isso é a mesma coisa que a criança. A mesma coisa, é a criança dentro de você. Aquela ansiedade, né, que você fala. Que você não sabe explicar. Então o medo, o trauma. São os dragões. As sombras. Daquele lago, que você não consegue dar nome. Por quê? Porque são alicerces da estrutura da infância. Por isso que os traumas vêm todos da infância? Por isso que os traumas transparecem mais na infância. Eles transparecem mais. Ela não tem cognição para dizer não. Ela é autêntica. Ela demonstra tudo o que acontece dentro dela. Mas ela não demonstra por palavras. Ela vai fazer no desenho,
a voz dela muda, é a dor de barriga, é não sei o que, ela vai traduzindo esse sofrimento por outras linguagens que são linguagens incognoscíveis, que é o que nós fazemos, que é a nossa parte criança que não consegue dar nome àquilo que a gente sente. E não conseguindo dar nome, numa conversa você não consegue aliviar o problema da pessoa. Aí que precisa de um remédio para fazer ela esquecer. Esquecer daquela ilação, daquele movimento. Não é? Aí o que acontece? É por isso que o adulto não pode prescindir do trabalho do incognoscível. Como vai dizer Jung, quem não faz arte enlouquece. Traduzindo arte como todo tipo de movimentação do incognoscível. Quando você encontra com os amigos, quando você vai passear na praia, vai surfar, quando você vai jogar um futebol, vai namorar, quando você vai namorar, são todas demonstrações e vivências do incognoscível. Se você se isola, e deixa, se você é aquela pessoa que está só na régua do dinheiro, do trabalho, da planilha de Excel e tal, e não trabalha esses elementos, então você não tem controle sobre esse universo, que não se controla por palavras ou por ideias. Aí que a pessoa vai falar, eu só consigo ficar bem quando eu bebo, senão eu não consigo ficar bem, porque ela não consegue traduzir por palavras, é o universo do incognoscível dela. Sim. Mas ao mesmo tempo, as ações incognoscíveis articuladas de forma construtiva, como é a arte, a música, a convivência social, as experiências, as experiências de amor, de acolhimento, essas experiências trazem alicerces incognoscíveis. Alicerces necessários. Por isso que Jesus dizia, o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Mas não é que você vai voltar a ser criança brincando no parquinho. É que tem uma criança que é uma estrutura sua, que é o teu incognoscível e que você precisa de acionar através das emoções, dos sentimentos que construam em amor e paz. Até porque o tempo é uma ilusão, né? Então a criança que ficou lá no passado, ela não está lá no passado, ela está aqui comigo. Veja, o nosso psiquismo ele é negativo, né? Tempo negativo. Então, cada vez mais o passado alicerça na consciência. Por isso que o idoso ele tem lesão hipocampal e ele lembra profundamente da infância e não lembra onde colocou o relógio hoje. É mesmo. Entendeu? Ele lembra a escalação do Santos de 1962, mas não lembra. Por quê? Porque ele tem aquela memória afetiva. E depois, o que ele não resolveu na infância, a infância vai aparecer na velhice. Ah, é? Porque ele começa a perder a cognição de novo. Para liberar esse lago interno de questões emocionais que ele precisa resolver. E aí somente não é a razão que vai comandar, é o amor, é o incognoscível. Entende? Que ele precisa viver. Por isso que ele perdeu a memória, ele não lembra mais das coisas, não lembra, mas ele vive profundamente os sofrimentos que ele já trazia na infância. E ele precisa de linguagem incognoscível para tentar reabilitar aquele lago de questões que não foram resolvidas. Ele precisa de amor. Amor e toda linguagem que traduza isso que não é cognoscível. Não é? É a música. Que são as experiências. São as experiências que tangenciam o emocional. Caraca. Então, mas por isso que então o autoconhecimento ele é tão aprofundado quando a pessoa fica mais velha também. Correto? Agora, nós temos o conhecimento que ele tem o perímetro da cognição e o conhecimento que leva um outro nome, que é chamado sabedoria. De onde vem a palavra sabedoria? Sabor. É o que você experimentou. Entendeu? A sabedoria, então, não se adquire em livros. Não, é na vida. O livro é uma partitura de música que só se realiza quando você toca aquela partitura. Perfeito. Entendeu? E aí você adquire a sabedoria, que é o sabor, porque você contabilizou a experiência, você teve uma assimilação experiencial, você acionou sua musculatura, sua voz, seu movimento, traduzindo aquele conhecimento, então você tem uma sabedoria. Sensacional. Acho que isso aí é um trecho de uma longa entrevista que ele realizou, né? Mas aí, pessoal, vocês
Isso aí está no YouTube, né? Se alguém quiser depois assistir, né? Então, inclusive tem vários vídeos desse médico aí, né? Renomado. Então ele é psiquiatra espírita, né? E ele é uma pessoa que conhece muito dessa parte de psiquiatria, com psicologia, com análise, né? Porque a gente sabe que nos dias atuais, né, nos dias de hoje, a gente está precisando muito disso, né? De voltar para nosso interior, para a gente, através do autoconhecimento, né, a gente promover muitas vezes uma autocura que vem a partir do interior de cada um, da análise de cada um de nós. Viu, seu André? Então, aí ele como é uma entrevista longa, ele já vai aprofundando, ele já muda um pouco, vai entrar em outros assuntos. Então, é só uma introdução para a gente entrar, né, na nossa fala de hoje. Vai ser uma fala simples, porém, assim, que leva a gente a refletir, para a gente poder, com a nossa reflexão, a gente analisar, né, através das nossas próprias atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos, que tipo de dores nós estamos tendo na nossa vida, né? Será que as nossas dores são físicas? Ou será que elas são mais espirituais? Dando início então à nossa fala aqui, nós vamos analisar, né, refletir sobre essa frase: as dores são inevitáveis, porém o sofrimento é opcional. Acho que muitos de nós já ouvimos essa frase, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Porque geralmente, né, nós nos colocamos como vítimas, como os coitadinhos na história, né, da nossa vida. E aí a gente passa a sofrer. Mas eu sofro isso, eu sofro aquilo. Às vezes a gente conhece pessoas que toda vez que a gente vai conversar com ela só tem reclamação. Às vezes não tem nada para agradecer, só a reclamar. E se a gente não tomar cuidado, a gente acaba ficando dessa forma também. Só olhando o lado negativo das coisas. E sofrendo, como fosse aquele coitadinho, aquela vítima e tal, aí fica deprimido. E uma coisa vai puxando a outra, né? Porque a gente sabe que a nossa mente ela é muito poderosa e muito perigosa. Então nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós pensamos, que acaba refletindo naquilo que nós sentimos, e aí vai levando a gente cada vez mais para baixo, aí que leva a depressão e geralmente as doenças psicossomáticas, que significa o quê? Que vem do psique, né, do psiquismo, que somatiza no corpo. Então nós temos que ter muito cuidado e a gente refletir muito sobre essa frase, porque as dores são inevitáveis. Por exemplo, as dores físicas, nós vamos falar aqui das dores físicas. Enquanto encarnados, nós estamos submetidos às leis naturais aqui do mundo. Sentir dor, uma dor ao cortar um dedo, por exemplo, ao se machucar, é normal. Agora, a dor física, nós vamos ver, né, com a nossa reflexão, que em muitas situações ela é muito menos dolorida do que uma dor espiritual. Que nós devemos cuidar do corpo e da alma. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado, que Kardec diferenciou. Quando nós estamos desencarnados, nós deixamos a nossa vestimenta física e vamos para o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, nós somos chamados simplesmente espíritos. E quando nós estamos encarnados, aí nós podemos ser denominados alma. Então, por isso, quando a gente vê uma pessoa boa, né, as pessoas sempre falam: mas aquela pessoa é uma alma boa, que é um espírito bom encarnado. Não tem pessoas que podemos chamar de alma boa? E tem aquelas também que não são tão boas assim,
porque essa qualidade, essa questão de ser bom, menos bom, mais evoluído ou menos evoluído, isso é questão de evolução espiritual. Porque tudo aquilo que é sentimento, aquilo que é subjetivo, que é inerente à alma, à pessoa, seus sentimentos, sua forma de proceder, sua forma de sentir, de agir, tudo isso é inerente ao espírito, que quando encarnado chamamos de alma. Então a gente deve cuidar muito de nós, espíritos, e do corpo, porque quem pensa é o espírito. Então aquilo que a gente diz, cuidado com o que pensamos, com o que sentimos e com o que fazemos, porque isso é inerente ao espírito. E cuidar do corpo é cuidar da nossa saúde. Por exemplo, alimentar de forma equilibrada, procurar dormir bem, não exagerar de maneira geral, o exagero, por exemplo, na comida, fazer uso de bebidas, de substâncias tóxicas, né? Começando pelo álcool e muitas outras bebidas, o exagero, né? Nós sabemos que tudo é questão de livre-arbítrio, porque a doutrina espírita ela não proíbe nada, a doutrina espírita não impõe, a doutrina espírita simplesmente expõe. Ela nos dá direcionamento para que a gente possa, no uso do nosso livre-arbítrio, tomar as nossas decisões de forma sensata, da melhor forma possível. Ela dá direção, como nós devemos caminhar, e a gente que vai tomar as decisões, porque nós somos dotados de livre-arbítrio, por isso somos responsáveis pelas nossas atitudes, somos responsáveis por aquilo que nos acontece, porque cada um de nós somos herdeiros de nós mesmos. A gente aprende na doutrina espírita que não adianta a gente terceirizar responsabilidades. Nós somos responsáveis por aquilo que somos, a nossa situação hoje, a nossa situação daquilo que vamos ser no futuro, o que aconteceu no passado. Então nós somos os grandes responsáveis, por isso nós somos os herdeiros de nós mesmos. Exemplos das dores físicas, né? São as dores inerentes ao corpo material, dores causadas por acidentes, por exemplo, cortes, fraturas, etc. Ou por intervenções cirúrgicas. Quem já se submeteu à cirurgia sabe que tem dor, né? A dor física, é normal, né? Dores causadas por doenças, inflamações, infecções, né? Coisas inerentes ao nosso corpo material. E as dores espirituais? Vamos citar aí algumas, não estão todas elencadas aí, mas as principais, acreditamos, né, que sejam essas aí. O sentimento de culpa é uma dor espiritual, o remorso, o arrependimento, a depressão, ansiedade, medo, mágoa, poderia ser também desdobrado em ódio, né? Saudade, é uma dor, são dores que a gente, se for procurar no corpo físico, não encontra, mas a gente sente. É como lá na exposição do Dr. Sérgio Felipe, né? Que a dor, ela é percebida, a gente percebe a dor. Agora, como nós estamos na condição de encarnado, nós percebemos as dores do corpo físico, porque o nosso perispírito está ligado no corpo material. Então, o corpo material reflete no perispírito, que reflete no espírito, que é a essência do ser. Agora, quando nós estamos desencarnados, essas dores espirituais, elas continuam. Nós nos livramos, na maioria das vezes, das dores físicas,
quando nós desencarnamos. Mas as dores espirituais, a gente não se livra delas, porque elas são inerentes ao ser espiritual, enraizadas muitas vezes no perispírito. E o nosso perispírito é um corpo sutil, foi denominado de um corpo fluídico, formado por matéria quintessenciada. Isso aí está lá no Livro dos Espíritos. Quem quiser se aprofundar mais no assunto, é só estudar lá o Livro dos Espíritos, aquela parte lá, né, onde fala da questão do nosso corpo físico, da necessidade da reencarnação. Então, a gente vai levar para onde a gente for o nosso corpo espiritual, chamado de perispírito. E essas dores que são inerentes, que são dores espirituais, nós vamos carregá-las conosco. Então, é uma coisa que a gente deve trabalhar muito, para a gente sentir o menos possível essas dores, procurar transformar essas dores, digamos que transmutar, fazer a transmutação dessas dores, para que a gente possa utilizá-las como ferramentas para a nossa evolução espiritual. Sentimento de culpa, por exemplo, a gente trabalhar esse sentimento de culpa, transformando em um sentimento de responsabilidade, porque a culpa, ela não leva a nada. Não adianta a gente ficar se martirizando com o sentimento de culpa. Vamos transformar esse sentimento de culpa em responsabilidade, assumir as nossas falhas, os nossos equívocos e trabalhar para fazer melhor, para fazer diferente. Da mesma forma é o remorso, o arrependimento. Porque o arrependimento, nós sabemos que tem uma frase, né, que ela simboliza bem o que seja o arrependimento. Diz que é o conselho que chega atrasado. Depois que o erro já foi cometido, aí alguma pessoa fala, mas por que você não fez dessa forma? Então você fala assim, por que eu não pensei melhor? Então, é aquele conselho que chega atrasado, depois que a gente já cometeu o erro, aí vem o arrependimento. Que o arrependimento, nós sabemos que é o primeiro passo para a redenção, que é a gente procurar se redimir. Estou arrependido daquilo que a gente fez, do equívoco cometido, então vamos deixar esse arrependimento para que ele não fique só nesse arrependimento, que ele seja um impulso para que a gente possa começar um processo de redenção, de redimir-se, que a gente vai estar quitando, né, a contabilidade da nossa vida espiritual. Ou seja, quitar os nossos débitos perante a nossa existência, perante a nossa própria consciência. O que é depressão? A depressão, ela reflete no corpo físico, mas nós sabemos que a depressão, ela é uma doença da alma. Ela já foi designada como doença espiritual, é uma doença da alma. A pessoa perde a vontade. Às vezes para a pessoa perceber, segundo os profissionais da área, da psiquiatria, da psicologia, para a pessoa ver se ela está começando um processo depressivo, ou alguém que a gente conheça, sabe que aquela pessoa está entrando num processo depressivo? Geralmente, a pessoa, quando ela está começando um processo depressivo, ela começa a deixar de fazer aquilo que ela gosta de fazer. Esse é o primeiro sinal. E as pessoas confundem muito a depressão com a tristeza, uma tristeza profunda. Uma tristeza profunda pode levar a um quadro de depressão, mas não necessariamente, porque a pessoa pode procurar através da prece, da oração, procurar ajuda através das pessoas que estão ao nosso lado, a gente pode sair desse quadro e não desenvolver um quadro de depressão grave. Então a depressão é uma doença espiritual. A ansiedade também é, porque o ansioso é aquele que não está no presente,
a gente tem que procurar refletir muito sobre isso. O que é ansiedade? Aquela pessoa que não está vivendo o momento. Ou ele está ligado muito ao passado, ou ele está totalmente ligado no futuro, preocupado. Então, o ansioso é aquele que está preocupado em demasia com o futuro, ou com sentimento de culpa do passado, remorso, remoendo coisas do passado. Ele não vive o momento, ele não está presente. Então, esse é o ansioso. Então, nós devemos trabalhar muito a nossa ansiedade, sempre lembrando que Deus, o nosso Pai, Ele está o tempo todo com a gente. Nosso anjo guardião, que Deus colocou ao nosso lado, os espíritos protetores, que estão sempre ao nosso lado, também são benfeitores, que nos querem bem, também estão sempre ao nosso lado. A gente volta, opa, para aí, por que eu estou preocupando demais com coisa do futuro, que a gente nem sabe se aquilo vai acontecer, e muito menos se vai ser daquela forma que nós estamos mentalizando, imaginando. Isso traz ansiedade, traz os transtornos de ansiedade, que nos causa muito mal. E o medo também ele tem ligação com isso. Tem uma ligação com o sentimento de culpa, com remorso. E o medo ele pode ser desdobrado em síndrome do pânico. Está acontecendo muito hoje, que é um agravamento da ansiedade, do transtorno da ansiedade, que ele pode ir para a questão do medo e desenvolver mais ainda para o transtorno do pânico, síndrome do pânico. A pessoa entra em pânico, ela se sente totalmente desamparada. O que é a síndrome do pânico? A pessoa é como se ela estivesse totalmente sozinha em um lugar onde ela estivesse ali, digamos, totalmente vulnerável. Qualquer coisa do pior que você possa imaginar pode acontecer com ela. Então, essa é a síndrome do pânico. E qual a forma da gente se livrar o máximo possível desse sentimento, principalmente acima do pânico? É isso que a gente acabou de falar. Vamos sentir Deus perto de nós, dentro de nós. Ninguém está desamparado. A preocupação demasiada com o futuro. Jesus, o nosso grande mestre, o que trouxe os ensinamentos de Deus para nós, ele disse várias frases importantes. Para a gente não se preocupar em demasia com o dia de amanhã, como ele disse. Basta as tribulações do dia de hoje. Vamos viver a cada dia os seus desafios. A cada momento, vamos viver o hoje. Inclusive tem uma frase que é muito utilizada nos grupos de autoajuda, de mútua ajuda, melhor dizendo, né? O AA, NA, o AA é os Alcoólicos Anônimos, o NA, Narcóticos Anônimos, que eles sempre afirmam, por hoje eu estou sóbrio, eu não bebi, estou firme, por hoje. E nós podemos adotar isso em nossas vidas, para que a gente possa se livrar dessas dores espirituais. Vamos viver o momento de hoje. Nós estamos nesse projeto reencarnatório, vivendo esse momento agora, vamos estar aqui, de corpo e alma, digamos assim, vivendo o presente. E a gente vai se livrar dessas dores espirituais. A mágoa, por exemplo, a pessoa se sente magoada. Às vezes a pessoa traz mágoa aí de muitos anos, carregando aquela mágoa, aquelas dores ali. Muitas vezes aqui já não faz sentido mais, a pessoa está remoendo. É a palavra mágoa. Ela teve origem na má água. Má água. Mágoa. Podemos observar o que acontece com a água parada. Quem já observou? O mosquito da dengue está aí, né? Deixa a água parada. O que acontece? Nós estamos bem nessa época agora, época chuvosa, né? Tiver algum recipiente aí que possa ter água parada, aquela água logo ela vai sendo contaminada. Então, e aí pode ser bactérias, pode ser o mosquito da dengue, pode ser muitas outras coisas. E se ficar muito tempo,
a gente pode observar que aquela água se transforma em uma água, às vezes com mau cheiro, cheia de podridão, de lodo, bactérias. Então a pessoa que carrega mágoa é como se ela tivesse com essa água, né, dentro dela, deixando essa água ser contaminada. E o que vai trazer para a gente essa mágoa? Vai trazer coisas ruins, vai acabar com a nossa saúde. Então o que a gente tem? Qual o melhor antídoto contra a mágoa? O nosso mestre, né, o maior mestre que Jesus nos ensinou, que Deus nos mandou, né, como nosso mestre Jesus já nos ensinou. Perdão das ofensas. Porque isso é um exercício muito importantíssimo que nós devemos realizar. Perdoar aqueles que nos têm ofendido. Está na oração do Pai Nosso. Perdoar aqueles que nos têm ofendido, né? Porque isso aí vai nos livrar da mágoa. Porque a mágoa faz mal para aquele que a sente, que a carrega dentro de si. Agora, a saudade, ela é uma dor que dói, digamos assim, mas ela não é uma dor que nos leva a enfermidades, porque a não ser que a gente transforme essa saudade em apego ou em revolta, que muitas vezes nós sentimos saudade dos nossos entes queridos, que já partiram, saudade de alguém, né, que às vezes mudou do nosso país, foi morar longe, a gente tem aquela saudade. O que a gente não pode é transformar essa saudade em um sentimento de revolta, por exemplo, com relação, como a gente disse, né, quando um ente querido passa para um plano espiritual. Então a gente pode sentir aquela saudade gostosa, mas a gente trabalhar essa saudade, transformar ela em esperança. É um sentimento que nós podemos transformar em esperança, porque a doutrina espírita nos traz essa certeza da continuidade da vida. E quando nós, às vezes, sentimos saudade, às vezes, saudade de um amigo que às vezes se transformou em determinada circunstância em um inimigo, a gente tem aquela saudade também, às vezes, né? Como eu tenho saudade daquela pessoa quando ela era meu amigo, minha amiga. Mas a gente nunca deve perder a esperança, porque mesmo os nossos maiores inimigos, um dia eles serão transformados em amigos. Como assim? É porque nós estamos falando de vida espiritual, de vida imortal, e nós vamos continuar convivendo. Jesus disse que nós devemos pagar até o último centil, ou seja, todas as diferenças que nós tivermos, todo tipo de sentimento contrário ao amor, contrário à caridade, terão que ser eliminados, terão que ser transformados, e assim nós vamos ter uma liberdade plena, que somente os espíritos autenticamente elevados conseguem. Então um dia todos nós vamos nos tornar amigos, porque vamos todos nos tornar espíritos evoluídos, espíritos perfeitos, relativamente perfeitos, porque nós sabemos que absoluto é somente o Criador, Deus. Por isso a teoria da relatividade, que é uma das teorias mais reais que foi descoberta, né, por um dos grandes gênios, né, dos nossos tempos. É o Einstein, né, que é o criador, né, que descobriu a teoria da relatividade, que tudo é relativo. Porque existe o absoluto, que é o Deus, que é o Criador, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas.
Então, aqueles, de certa forma, nós já falamos, né? Dores versus sofrimentos. Qual a melhor atitude perante as dores? Ser passivo ou proativo? Vamos saber o que seja, né? Ser passivo perante as dores ou ser proativo? Então, perante as dores, se adotarmos a atitude passiva, geralmente nos colocamos na condição de vítima. Aquilo que a gente disse, né? A condição do coitadinho, que não vai resolver nada, né? Se colocar nessa condição de vítima, não vai resolver nada e pode piorar muito mais ainda a situação. Se adotarmos a atitude proativa, nos colocamos na condição de responsáveis. Procuraremos caminhar diferente, caminhar melhor, com resignação. Aquilo que nós falamos da questão de buscar se redimir perante as dores, porque as dores, elas não chegam de graça. As dores têm causas, sejam elas físicas ou espirituais, têm causas. Lei de causa e efeito. Então, a gente assumir as próprias responsabilidades, trabalhar essas dores de forma proativa, para que a gente possa amenizá-las e gradativamente se livrar dessas dores. E a resignação é muito importante nesse momento, a gente ser resignado perante as dores, trabalhar, ser firme, né, na nossa fé. Essa aqui é outra frase, né, de efeito, muito utilizada, inclusive no meio espírita também. Quem não crescer pelo amor, fatalmente crescerá pela dor. Então a gente saber que a dor, ela é um instrumento que Deus, o Criador, utiliza. É um recurso pedagógico. A dor é um recurso pedagógico que nos faz mudar de direção, mudar para melhor. Porque uma coisa é certa, ninguém gosta de sentir dor, permanecer na dor. Então, ela é um instrumento pedagógico, acaba forçando a todos nós, seres espirituais, imortais, a buscar a melhora. Então, nesse sentido, a dor é pedagógica. Lembrar dessa frase na bandeira da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora da caridade não há evolução espiritual. Então, um grande remédio para a gente se livrar das dores é crescer espiritualmente. Como que cresce espiritualmente? Através da prática do amor, que é a caridade. A caridade é o amor em ação. Então, nós conseguimos nos libertar da dor através do nosso crescimento espiritual. Quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais nós aproximamos de Deus, o Criador. Então Deus está em nós, Ele está em toda parte. Agora, a nossa pouca evolução espiritual é que nos distancia da presença de Deus. Não é que Deus se afasta de nós, não, Deus criou tudo, Deus está em tudo, Ele é onisciente, onipresente, mas é a nossa pouca evolução que dificulta a sintonia com o Pai, com o Criador, com as coisas boas. E esse distanciamento é que provocam as dores, tanto materiais como espirituais. Por que materiais? Porque nós sabemos que estamos encarnados porque precisamos estar encarnados. E se estamos encarnados, nós vamos sofrer dores físicas, dores do corpo, e também dores espirituais, porque somos ainda, lembrando sempre dessa palavra, ainda pouco evoluídos, necessitamos da reencarnação, que é um meio pedagógico, um meio de crescimento. Então, para que a gente sofra menos, vamos crescer pelo amor. É bem melhor, né? Jesus disse: meu fardo é leve. Qual o fardo de Jesus? O amor. Então, amar é muito melhor do que sem sentir dor, né? O amor é muito melhor do que a dor. Mas, quando é necessária, a dor chega também, né?
E aí nós temos que resignar e ter atitude de não revolta, de ser resignado e agradecer a tudo que venha para a gente. Tudo dai graças, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É o Romanos 8, 28, inclusive tem uma música que a gente cita nesse trecho, né? Então, gente, os melhores remédios para as dores espirituais, dores da alma, são exercitar a caridade em seus aspectos materiais e morais, especialmente os aspectos morais, por serem os mais difíceis e, portanto, os mais meritórios, e orações sinceras e fervorosas para nos livrar, especialmente das dores da alma. Prece, orações. Porque a palavra oração, ela tem dois sentidos: orar e agir. Tem ação, né? Por isso ora, fala, mas age, né? Por isso oração. Falar e agir de forma diferente, de forma melhor. E assim nós vamos nos libertando das nossas dores, especialmente as dores da alma, através do nosso crescimento. Então, gente, a mensagem era essa, né? E é uma última reflexão para a gente. Devemos ter o comportamento de ovelhas do único e imensurável rebanho de Deus, sob o comando de Jesus, no caso aqui da terra, né? Então, vamos adotar esse comportamento. Não ser uma ovelha rebelde, né? Vamos fazer parte desse rebanho, que é toda a humanidade, que Jesus é o grande pastor, para que a gente possa, então, sofrer menos aqui no mundo, porque todos nós vamos passar por desafios, né, por dores, sejam elas físicas ou espirituais. Porém, se a gente procurar se enquadrar dentro deste rebanho de forma a viver, né, como uma ovelha disciplinada, nós vamos viver muito melhor. A gente agradece a todos pela atenção. Vamos elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos nesse instante, sentir a presença de Deus dentro de nós, nosso íntimo, e Jesus, nosso mestre, que afirmou: onde houver mais de um reunido em meu nome, ali eu estarei. Mesmo sozinho, fisicamente, ao nosso lado nós temos o nosso anjo guardião, então jamais estaremos sozinhos. Portanto, mesmo que sozinhos fisicamente, nós estamos com a presença de Jesus, que onde houver mais de um reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então Jesus está sempre ao nosso lado. Os benfeitores espirituais estão sempre a nos amparar, que possamos ouvir sempre a voz, em especial desse Espírito protetor, esse anjo de guarda que Deus nos colocou ao nosso lado, que possamos ouvir a voz desse amigo de todos os instantes da nossa caminhada, as inspirações através dos pensamentos, para que possamos viver melhor, que possamos ouvir os conselhos desse amigo inseparável, para que possamos ter momentos felizes, porque nós sabemos que a felicidade, ela tem suas bases na consciência reta, na consciência limpa, na consciência tranquila, onde Deus, nosso Pai, colocou as suas leis, gravou as suas leis, onde podemos acessar a qualquer instante, a qualquer momento. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, que estejamos sempre sintonizados com as forças do bem, nesse instante, sempre em nosso caminhar.
Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então vamos fazer mais umas 2 músicas, né, para a gente finalizar. Lembrando que amanhã nós temos a reunião de estudos, a partir das 19h30. Nós teremos também nesse domingo mais um encontro espiritual, de assistência espiritual intensiva. Um encontro de assistência espiritual que será realizado a partir das 16 horas, né? Aqui no Gerluz, um trabalho que é realizado através da coordenação da nossa irmã Lucilene, ela vai estar aqui. Todos vocês, né, todos nós, né, estamos convidados para estarmos aqui, a partir das 16 horas, horário de Brasília, nesse domingo. Não é um encontro que acontece em todos os domingos, são domingos alternados. Então, o último encontro desse momento, né, de assistência espiritual intensiva, vai ser nesse domingo, dia 14. Aí, para o próximo ano, nós vamos agendar. Aí, depois a gente vai estar comunicando a partir de qual domingo, né, se vai ser em janeiro ou se vai ser em fevereiro, né, os nossos próximos encontros aqui aos domingos. Ok? E lembrando também que no dia 17, né, quarta-feira, passando amanhã, na outra quarta-feira, nós teremos também aqui a eleição, né, nosso momento de confraternização aqui no Gerluz, e a eleição da nova diretoria para os 2 próximos anos, que é o 2026 e o 2027. Tá bom, gente? Então vamos cantar, né? Um novo século está começando, planeta Terra se modificando, mas o homem ainda não compreendeu nenhum motivo por que ele nasceu. Domina a alta tecnologia que facilita o seu dia a dia, mas não entende a mensagem de amor que foi trazida pelo Salvador. É necessário acordar agora, o tempo é curto, já chegou a hora. Vamos fazer o que o Mestre diz, aprendendo, amando nosso irmão, deixar de lado orgulho e ambição, para tornar nosso mundo feliz, nosso mundo feliz. De que adianta o avanço da ciência se só usarmos nossa inteligência para enriquecer, ferir e conquistar, e pela força o outro dominar? Quando partirmos para o outro lado, nada levamos na grande viagem, somente o bem que houvermos praticado será contado em nossa bagagem. Cristo alerta, é hora da verdade, está passando o trem da eternidade, e o próprio Mestre Jesus é o condutor. Último aviso, quem ficar de fora, próximo trem ainda demora, terá passagem só quem tiver amor, só quem tiver amor, só quem tiver amor, só quem tiver amor. Eu sou a tua proteção, eu te protejo do perigo
que te conduz. Eu vou estar no seu caminho sempre, fazer de ti um ser de luz. Com a minha proteção, do teu poder de decisão, você é o teu juiz, teu destino é ser feliz. Feche os olhos, abra o coração. Eu quero sempre teu sucesso. Você nasceu para vencer, vencendo os erros de si mesmo. Vejo em tuas faces o poder, nas incertezas desta vida. É a minha mão que te conduz. Eu vou estar no seu caminho sempre, fazer de ti um ser de luz. Com a minha proteção e o teu poder de decisão, você é o teu juiz, teu destino é ser feliz. Feche os olhos e abra o coração. Encerramos aqui então as nossas gravações, né? Gratidão aos internautas que vão nos assistir pelo canal do YouTube. Nosso muito obrigado. Quem puder, né, vamos ouvir novamente em casa também, na hora que a gente disponibilizar, né, lá no canal, a gente vai estar colocando o link lá no grupo de Gerluz. É muito bom a gente ouvir novamente, que nós sabemos que muitas coisas às vezes passam um pouco despercebido, né? É importante compartilhar também, né, com outras pessoas que não puderam estar aqui hoje, ou pessoas que são espíritas, mas que não frequentam a casa, né, que também poderão assistir, tá ok? Então, mais uma vez, nossa gratidão a todos aqui pela presença, aqui no salão do Gerluz, e também os que vão nos acompanhar pela internet.